Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Estamos aqui na nossa jornada de leitura, meditação e oração em todos os salmos. E hoje nós estamos no salmo de número 25. Eu quero pedir a você que você abra sua Bíblia nesse salmo, para que nós possamos orar, para que nós possamos ler, para que nós possamos meditar nele. Se você puder, faça isso. Abra sua Bíblia, para que você possa acompanhar através da sua própria leitura e da própria tradução da Bíblia que você tem, e também marcar algum versículo que pode te chamar a atenção, que pode marcar você também em alguma medida. E também quero te pedir que você compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, no WhatsApp, nas redes sociais, para que nós possamos fazer uma grande corrente de oração. Se inscreva no canal, interaja com o vídeo, curta, comente, compartilhe, enfim. Quanto mais engajamento nós tivermos, mais nós faremos uma grande corrente de oração, mais pessoas receberão a palavra de Deus, mais pessoas serão abençoadas, mais alcance o vídeo terá, e outras pessoas em outros lugares que talvez você nem conheça serão também abençoadas através desse conteúdo. Se você está gostando desse conteúdo também, não esqueça de curtir o vídeo, de apertar aí o joinha, para que nós também continuemos a crescer nesse engajamento e alcançar muitas pessoas para o nosso Deus, para o Senhor Jesus. Salmo de número 25, vamos ler esse salmo e vamos meditando à medida que nós formos lendo ele. Oração por auxílio divino, é como está aqui no título na minha Bíblia. Salmo de Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Que você possa fazer isso nesse dia. Que você possa iniciar esse dia. Se você está assistindo esse vídeo agora, nesse exato momento em que ele está sendo colocado, às 7 horas da manhã, que você possa já começar o dia levando a sua alma para o Senhor e declarando que você confia nele. Aliás, todas as vezes que você começar uma oração, comece assim. Comece exaltando a Deus. Não comece uma oração já pedindo as coisas para Deus. Deus, me conceda isso, me conceda aquilo, me ajude nisso. Não. Comece todas as suas orações elevando a sua alma ao Senhor e declarando: Senhor, eu confio em ti. Pai que está no céu, santo, santificado seja o teu nome. Versículo 2, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Ou seja, aqui é uma súplica, uma oração do salmista para que a vergonha não se coloque no seu caminho, para que o opróbrio não se coloque na sua face, e ele não se sinta envergonhado diante dos outros. E ele faz uma oração por isso, para que ele não seja envergonhado, para que os inimigos não se satisfaçam com a derrota dele, com a vergonha dele. E aí ele afirma aqui, uma afirmação de confiança, que os que no Senhor esperam, nenhum dos que esperam no Senhor, nenhum dos que confiam no Senhor serão envergonhados. Então, se você confia no Senhor, isso já é uma garantia. Se você entregou a sua vida para o Senhor, mesmo que você falhe, mesmo que você erre, mesmo que você peque, mas se você tem a sua vida completamente entregue a Deus, completamente entregue a Jesus, você jamais será envergonhado, porque com efeito os que esperam em Deus, os que confiam em Deus, jamais serão envergonhados. Mas envergonhados serão aqueles que procedem traiçoeiramente, aqueles que não confiam no Senhor. Versículo 4, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Que a nossa oração nesse dia seja essa também,
para que o Senhor nos ajude a nos aprofundar mais na palavra dEle, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Que você possa fazer essa oração nesse dia: Senhor, me ajude a me aprofundar mais na Tua palavra, a ter mais desejo pela Tua palavra, a conhecer os Teus caminhos. Nós só conhecemos os caminhos do Senhor quando nós nos apegamos à palavra dEle, quando nós lemos a palavra dEle, quando nós aprendemos os caminhos dEle por meio da palavra. Guia-me na Tua verdade e ensina-me. Por que nós precisamos desse ensino? Porque Deus é o Deus da nossa salvação, é o Deus do nosso livramento, é aquele em quem nós podemos confiar e esperar todos os dias. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade. Veja, aqui é um pedido de perdão. E nós temos que ter esse coração. Veja, nós somos pecadores. Nós que acreditamos em Jesus somos pecadores alcançados pela graça de Jesus. Nós somos pecadores redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Isso quer dizer que nós continuamos pecando. Isso quer dizer que nós continuamos errando, porque nós pecamos por pensamentos, atos e por palavras. E o processo de salvação é um processo, é uma escada, é uma trilha, é um caminho, é uma ascendente. Nós vamos subindo degraus até chegarmos o dia em que nós estaremos face a face com o nosso Deus, e aí nós teremos alcançado o estágio de perfeição. Por isso, o salmista aqui pede perdão. E ele fala: Senhor, lembre-se das Suas misericórdias, da Sua bondade, que são desde a eternidade, mas não se lembre dos meus pecados. Me perdoe, apague os meus pecados, lave os meus pecados. É isso que nós temos que fazer, orarmos para que o Senhor lave os nossos pecados. E lembre-se de nós, Senhor Deus, com os olhos das misericórdias do Senhor. Porque se Deus for olhar para cada um de nós com os olhos com um olhar de justiça, todos nós seríamos condenados. Todos nós não mereceríamos, nós não merecemos. Mas quando Deus coloca os olhos de Jesus, quando Deus coloca os olhos da cruz, da ressurreição de Jesus, aí sim, Ele nos perdoa e nós podemos seguir a nossa vida crendo que nós somos salvos, que nós somos alcançados por essa graça. Versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Veja, os versículos 8 e 9 e 10 falam de caminho. Primeiro, o caminho dos pecadores. Depois ele fala aqui do caminho dos humildes, o caminho daqueles que são alcançados pela graça, o caminho dos mansos. E depois no versículo 10 ele fala dos próprios caminhos do Senhor. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. O caminho dos pecadores é um caminho de perdição, é um caminho de erro, é um caminho de engano, é o nosso caminho. Então, jamais queira tomar um rumo da sua vida pela sua própria sabedoria, porque nós não somos sábios em nós mesmos. A verdadeira sabedoria vem do Senhor, mas o Senhor guia os humildes e ensina aos mansos o caminho da mansidão, o caminho da humildade, o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor. Quando um manso está seguindo um caminho de mansidão, na verdade não é o caminho dele, não é a sabedoria dele. Quando um manso é manso, quando um humilde é humilde, ele não está sendo humilde por si, mas porque Deus o capacita. Isso é o Senhor que nos capacita à humildade, à mansidão, porque todas as veredas do Senhor são verdade. Versículo 11, por causa do teu nome, Senhor,
perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O versículo 11, o salmista pede perdão mais uma vez, como nós já falamos aqui. No versículo 12, aqui uma verdade, um axioma. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instrui no caminho que deve escolher. Olha que verdade. Se você tiver uma caneta, um lápis, ou se você tiver com o celular aí, no bloco de notas, anota esse versículo aqui, Salmo 25, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ou seja, quem teme a Deus, quem acredita no Senhor, quem acredita em Jesus, não fique enganado. Não está enganado jamais. Porque a pessoa que teme ao Senhor, o próprio Deus instrui a essa pessoa, no caminho que ela deve andar, no caminho que ela deve escolher. Versículo 13, na prosperidade repousará a sua alma. É uma consequência disso aqui, desse temor do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, na prosperidade, versículo 13, repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Ou seja, as bênçãos perseguem aqueles que temem ao Senhor e também as bênçãos perseguem a descendência daqueles que temem ao Senhor. Ou seja, seus filhos serão abençoados pelo temor que você tem do Senhor. Porque você é servo ou serva de Deus, os seus filhos também serão abençoados. Que versículo precioso é o versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Deus mostra os segredos dele para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Então o primeiro passo, o princípio da sabedoria está lá escrito na palavra de Deus, é o temor do Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós damos um primeiro passo para uma vida vitoriosa. A vida vitoriosa não é a vida opulenta, de riquezas materiais, não é isso. A vida vitoriosa é uma vida que tem Deus nela, que Deus orienta, dirige e traz felicidade para essa vida, independente da condição financeira, por exemplo. E a intimidade do Senhor é para aqueles que temem, para aqueles que dão esse primeiro passo. Esse primeiro passo de temer, de confiar, de crer no Senhor. Esses estão seguindo o caminho de intimidade com Ele, ou seja, Deus se revela a esses. Deus quer se revelar a você. Deus quer fazer de você um amigo. Está escrito, Ele já não chama a esses de servos, mas chama de amigos. Deus quer te chamar de amigo, porque o amigo sabe o que faz o seu amigo, né? Então, não é uma relação somente de senhor e servo. Não é a gente fala assim na nossa oração, né? Senhor, mas Ele é nosso amigo, Ele quer ser o nosso amigo. E Ele vai te revelar tantas coisas maravilhosas a partir do momento que você der esses passos. Versículo 15, para encerrarmos aqui a leitura. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as tuas tribulações. Hoje nós vamos fazer essa oração aqui, essa oração dessa porção final aqui do Salmo 25. Nós vamos orar para que o Senhor possa nos perdoar, para que os olhos do Senhor
os nossos olhos estejam continuamente no Senhor, para que Ele nos ajude nas nossas tribulações. E vamos orar também por Israel, o povo de Israel que tem passado por um momento, o povo de Israel que mora ali no Oriente Médio, que habita naquela porção ali do Oriente Médio. Nós vamos orar também pelo povo de Israel, para que o Senhor possa dar sabedoria a esse povo e converter esse povo aos seus caminhos, aos caminhos de Jesus, o verdadeiro Messias. Vamos orar? Senhor, que os nossos olhos nesse dia estejam continuamente no Senhor, que o Senhor nos tire os pés do laço, que o Senhor não permita que nós sejamos enlaçados pelo inimigo, mas nos ajuda, Senhor Deus, nos liberta, nos livra do mal. Volta-te para nós e tem compaixão de nós. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e aflitos. Que o Senhor nos alivie dessas tribulações do coração, dessas angústias, dessas tristezas e até mesmo da depressão. Nos livra da depressão em nome de Jesus. Considera, Senhor Deus, as nossas aflições e os nossos sofrimentos e perdoa os nossos pecados. Porque como nós dissemos aqui nessa leitura e nessa meditação, nós somos pecadores, mas o Senhor nos redime por meio de Jesus Cristo e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, quer tenham sido eles cometidos por pensamentos, por atos, ações ou por palavras. Considera os nossos inimigos e repreende os inimigos e livra-nos dos inimigos e elimina os inimigos que não são carne ou sangue, mas que são hostes espirituais da maldade. São muitos os nossos inimigos e estão de todos os lados, mas que o Senhor possa repreender em nome de Jesus. Guarda a nossa alma, livra-nos, guarda a nossa entrada e a nossa saída, que nós não sejamos envergonhados, pois nós confiamos no Senhor, nós nos refugiamos no Senhor. Que nós sejamos sinceros e íntegros, retos, que nós possamos refletir a imagem de Jesus. E por fim, nós oramos por Israel. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, converte o povo que o Senhor escolheu através de Abraão, de Isaque e de Jacó. O povo que é descendente de Jesus, que é descendente de Abraão, de Moisés. Protege esse povo, livra esse povo do mal, guarda esse povo, mas sobretudo converte esse povo aos caminhos de Jesus Cristo. Cura, Senhor Deus, também a irmã ou irmão que está precisando de cura, liberta o irmão ou a irmã que está precisando de libertação, ajuda, Senhor Deus, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua audiência e por sua presença. Que Deus te abençoe e até o Salmo de número 26.